ouvir a voz do Salvador. Nós vamos ler Mateus capítulo 8, uma leitura bem devocional hoje, tá, irmãos? Ao nosso coração, versículo 23 a 27. 8, 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto, ele me lembra uma coisa e agora me lembra outra. Primeiro ele me lembra que eu tive um problema sério na minha vida aqui há uns 20 anos, e nós estávamos lá em Ji-Paraná, na fazenda do tio Daniel, e eu saí no meio de semana procurando uma igreja, qualquer igreja. Aquele dia eu entraria em qualquer igreja, a primeira que tivesse com a porta aberta. E aí cheguei lá em Nova Londrina, perto de Paraná, que tem ali, Nova Londrina. Cheguei numa igrejinha batista, meio de semana, muito simples, uma missionária dirigindo, e ela tinha convidado um irmão da roça para poder dirigir o culto aquele dia. Aquele irmão simples, com a leitura muito pouca, como a gente diz, e ele foi poderosamente usado por Deus no meu coração naquele dia. A palavra simples que alimentou a minha alma profundamente. E agora eu estava me lembrando desses dias em que a minha amiga estava vivendo os seus últimos meses, e a gente conversava muito, e depois foi chegando suas últimas semanas, e a gente conversava muito, e foram chegando seus últimos dias, e nós líamos a Bíblia, nós conversávamos sobre a fé, e ela foi falando sobre aquilo que Jesus estava ocupando no coração dela nesse tempo. E há 28 anos, nós estávamos de carro aqui na frente da igreja, e tivemos a mesma conversa quase. Só que naquela época ela tinha 23, 24 anos. E naquela época ela tinha muita saúde. E ela não estava vivendo nenhuma tempestade. E aí o olhar dela para Jesus tinha uma dimensão totalmente diferente. Era uma dimensão de admiração, era uma dimensão de respeito, mas não era uma dimensão de paixão, não era uma dimensão de amor, não era uma dimensão de dependência. E aí eu fiquei lendo esse texto hoje e pensando no meu coração. Esses dias eu estava conversando com o pastor Cristiano, e uma frase que eu tenho falado: irmãos, eu consigo ensinar para você sobre Jesus, eu consigo estudar a Bíblia aqui, e no meio de semana a gente está estudando sobre os reis do Velho Testamento, e você pode aprender o nome dos reis, e você pode aprender o ano do primeiro exílio, o ano do segundo exílio, você pode aprender sobre o exílio da Assíria, que depois passou a ser da Babilônia, que depois passou a ser da Pérsia. Eu posso dizer cada ano, cada coisa dessa eu posso fazer, mas eu não posso dar ao teu coração a fé. A fé é uma experiência tua com Deus. Eu não consigo transformar a vida de ninguém. Eu não consigo colocar no teu coração o temor a Deus. Eu não consigo fazer o teu coração crer. Eu não consigo fazer você experienciar Jesus. Eu não consigo dar a você fé. Por isso a Bíblia fala que muitos são chamados,
poucos são escolhidos. Por isso a Bíblia fala que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, mas nós te conhecemos. E ele diz: mas eu não te conheço. Mas Senhor, eu estive na igreja, eu participei das coisas, eu fiz coisas em teu nome. Mas Jesus fala: cara, mas eu não conheço você. Se afasta de mim porque eu não te conheço. Porque a experiência da fé, ela é uma experiência que só o Espírito Santo pode colocar no coração do homem e da mulher. E eu queria pensar sobre isso a partir da fé. Eu vou pensar o texto e propor a coisa aqui no texto sobre alguns benefícios da nossa fé, mas lembrando disso, irmãos, eu não estou falando do saber sobre, eu estou falando do crer. Eu estou falando daquela pessoa que ganhou a absoluta consciência de quem é o Jesus de Nazaré. Aquela pessoa que experiencia na sua vida, no seu coração, no seu interior, o verdadeiro sentido daquele rapaz que nasceu em Belém, que foi criado em Nazaré, que viveu como os outros adolescentes, que foi filho do Zé e da Maria, que as pessoas conheciam ali naquele lugar e sabiam quem era o seu pai, e sabiam quem era sua mãe, e quando ele fez os primeiros milagres, depois alguém perguntava: escuta, mas esse não é o filho do Zé? É, o filho do Zé. Mas esse não é o filho da Maria? O filho da Maria. Caramba, mas é esse cara que está falando que é o filho de Deus? Ele diz que é o filho de Deus, ele diz que é o Messias. Ei, mas vocês largaram tudo na vida de vocês para seguirem esse rapaz? É ele mesmo, porque nós acreditamos que ele é o Filho de Deus. Essa é a primeira coisa, irmãos. A fé, ela nos leva, a fé, ela nos move, a fé, ela nos empurra a seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Por isso, se Jesus está indo por aqui, eu prefiro ir por aqui. Porque se Jesus mudar de direção e eu achar que é melhor ir por lá, eu vou mudar de direção também, porque eu quero seguir Jesus, e seguir Jesus significa pisar nos passos onde Jesus passou. Mas Jesus não tem lógica esse trem. Você está indo para um lugar totalmente diferente do que todo mundo está indo, eu sei, mas eu sou Jesus. Sim, mas a lógica me diz que o certo é fazer de tal maneira. Eu sei, mas essa é a lógica humana, essa é a tua lógica, essa é a lógica da tua filosofia, essa é a lógica do teu tempo, essa é a lógica da pós-modernidade, essa é a lógica que todo mundo acha que é muito legal, mas a minha lógica é diferente. A Bíblia diz que quando eles olharam Jesus tinha colocado eles à prova e tinha dito para eles: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem me seguir, vocês têm que lembrar que as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se vocês quiserem me seguir, eu quero lembrar para vocês que vocês têm que deixar que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Eu não quero gente me seguindo como seguidor do Instagram. Eu tenho 200 milhões de seguidores. Eu não quero gente me seguindo como se fosse alguém famoso do Facebook. Eu tenho tantos milhões de seguidores. Ei, não é dessa forma. Eu quero pessoas me seguindo que sejam pessoas que se comprometeram comigo, pessoas que se comprometeram com o meu projeto, pessoas que se comprometeram com o reino de Deus para a terra. Então, se vocês quiserem me seguir, vocês precisam compreender que eu exijo um compromisso de vida de vocês comigo. E aí, a Bíblia diz que então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Porque, irmãos, em algum momento eu preciso tomar uma decisão na minha vida. A quem eu sigo? A quem eu sigo? Quem está diante de mim? Eu mesmo?
Eu sou o dono de mim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Quando Jesus apontar e disser que é outro caminho, eu vou fazer o que eu quero. A quem eu estou seguindo? A Bíblia fala que existe um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia fala que existe o Deus desse século que cega o entendimento do homem. Quem não está seguindo Jesus, pensa que está seguindo a si mesmo, mas não sabe que na verdade está seguindo aquele que dirige a humanidade desse século. Então, os discípulos, quando Jesus disse: vocês precisam entender que quem quer me seguir tem um preço. Na hora que ele entrou no barco, os discípulos disseram: opa, não vamos para outro lugar não? O apóstolo Pedro disse um dia, para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Meu irmão, eu preciso perguntar para mim, mas eu preciso perguntar para você: você está seguindo quem? Quem é teu Senhor? Quem dirige a tua vida? Quem te dá ordens? Quem faz você mudar de opinião? Quem faz com que você deixe de fazer determinadas coisas porque eu sei que isso desagrada ao meu Senhor? Sabe por quê? Porque tem hora que a gente está seguindo Jesus, Jesus foi para uma direção, eu fui para outra, depois me arrependo, porque me arrebento, e aí fico questionando Deus: por que Deus fez de tal maneira? Deus dirigiu, Deus ensinou, Deus foi à frente, Deus se apresentou, mas eu decidi fazer minha vontade. Os discípulos tiveram absoluta consciência, ainda que Jesus condicionou segui-lo. A hora que ele entrou no barco, eles olharam um para o outro e disseram: moçada, bora, porque ele está entrando no barco. É melhor nós entrarmos no barco. A fé nos leva a seguir Jesus. Segundo lugar, a fé nos faz ter a certeza que Jesus está presente em qualquer circunstância. Eu creio, Jesus é o meu Senhor. O rapaz de Nazaré não é o Mahatma Gandhi, que já morreu e ninguém sabe onde é que está. O rapaz de Nazaré não é o Maomé, que morreu e ficou morto. O rapaz de Nazaré é o rapaz que ressuscitou, e eu creio que ele está vivo. E a Bíblia diz que ele deixou o Espírito Santo comigo. Então, em qualquer circunstância que eu estiver, eu tenho certeza que Jesus está, ainda que por determinado momento eu me agonie, ainda que em determinada circunstância eu me aperreie, e ainda que em momento algum eu possa ter a absoluta convicção, porque às vezes eu não vejo, eu preciso crer. Eu tenho fé. Eu tenho fé. O fato de eu seguir Jesus evita eu me estrumbicar por ir no lugar mau. O fato de seguir Jesus me evita fazer determinadas coisas, mas o fato de eu seguir Jesus não evita de eu passar por tempestades as mais horríveis. Eu posso ter câncer, você também. Pode morrer alguém de acidente horrível, você também. Pode meu filho nascer deficiente, pode minha filha morrer prematura, pode ser que eu tenha uma doença horrível, de repente, que acabe com a minha vida aos poucos. Pode acontecer uma tragédia no casamento da minha filha. Pode acontecer uma tragédia no meu casamento. Pode acontecer qualquer coisa que eu imagino que não tem jeito, que eu não quero para mim. Pode acontecer, porque eu estou na terra. Primeiro o céu e a primeira terra ainda não passaram. Mas a grande questão é, irmãos, ainda que eu passe pela tempestade, o Senhor estará comigo. Amém? Ainda que eu passe pela tempestade, o Senhor estará comigo, porque a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nunca me faltará. Ainda que eu esteja nas águas tranquilas e mansas, ou no vale da sombra da morte, Ele está presente, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu tenho fé. Rapaz,
se eu resolvi seguir Jesus, se eu estou indo onde Jesus está indo, se na hora que Jesus entrou no barco, eu não quis ficar aqui no meu próprio projeto, eu não quis ficar aqui na minha própria vontade, se na hora que Jesus entrou no barco, eu entrei no barco com ele, a tempestade chegou, mas eu sei que Jesus está comigo no barco. Talvez o vento tenha batido, agora vamos viajar na maionese um pouco, né? Talvez o vento tenha batido e o mais medroso tenha ficado com medo no primeiro momento. O outro esteja perto, fica tranquilo, cara, esse vento vai passar. Daí a pouco o vento começa a aumentar e o cara olha para o outro e fala: rapaz, esse trem está piorando. E ele fala: não, fica tranquilo, está de boa, aqui de vez em quando tem esses ventos mesmo, o negócio está aumentando. A Bíblia diz que o vento varria o barco. E o desespero pode estar tomando conta do coração de alguns daqueles homens. E alguém chega e fala: rapaz, vamos acordar o homem. Porque presta atenção, nós estamos no barco, o cara está ali. Não, mexe com ele não, vamos incomodá-lo não, porque ele está dormindo. A coisa começa a desesperar e a Bíblia diz que eles começaram a clamar a Jesus, para poder dizer: Jesus, ei, o barco está afundando. E no desespero do clamor, Jesus olha para ele e fala assim: gente, por que vocês são tímidos assim? Ah, irmãos, eu vou quase que, se fosse eu, ia responder para Jesus, sabia? Porque eu ia falar para ele: Senhor, fé tímida, mas nós estamos aqui. Fé frágil, mas nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui porque resolvemos te seguir, nós acreditamos em você, e agora no desespero é a ti quem nós temos para clamar. Eu tenho certeza que o Senhor está no barco comigo. Irmão, você acredita mesmo que Jesus está no barco com você? Se chegar a tempestade, se passar o problema mais difícil, você acredita que Jesus está no teu barco? Isso é fé. Isso é fé. É o tanto que eu acredito. É o tanto que eu acredito. É o tanto que eu acredito que Jesus está vivo, reina, tem o poder sobre as suas mãos, tem a minha vida nas mãos, sabe o que fazer com ela, e portanto eu vou me tranquilizar, porque Jesus está no barco. Então, eu, porque creio, sigo. Eu, porque creio, me tranquilizo. Eu, porque creio, clamo, peço misericórdia, peço que Ele me ajude, peço que Ele venha fazer alguma coisa, peço que Ele intervenha na minha vida. Na hora da minha agonia, eu sei que eu posso clamar a Jesus. Eu gosto muito da historinha, né? Já contei muitas vezes aqui. Gosto muito da historinha, que nós fomos pescar, e eu tive que cruzar uma mata lá, 13 quilômetros a pé, sozinho, à noite, e eu fiz de conta que era homem mesmo assim, porque eu não sou tanto assim também não, para falar a verdade, nunca tinha passado por aquela situação, 13 quilômetros na mata, lá por trás da Nova Samuel para lá, naquela época não tinha tanta gente para aquele lado, e eu vim, muito certo, sem farol, pisando na lama, descalço, negócio complicado. O Joel e o Glauber não quiseram vir de jeito nenhum, porque ficaram morrendo de medo de ficar no carro. E eu vim lá forte, seguro. De repente saiu um bicho do meu redor assim, eu não sabia que bicho que era, aquilo me deu um susto, que o coração quase saiu na boca, e eu comecei a ficar desesperado, e eu gritei, esgoelei, eu cantei que qualquer bicho que tivesse ali perto, até o espírito ruim saía, porque eu cantei com tanta força, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Olha que coisa gostosa, irmão. Não precisa gritar, não precisa gritar. A gente pode dizer: Senhor, eu posso, em nome de Jesus, encarar essa cirurgia. Em nome de Jesus, eu quero sepultar meu filho. Em nome de Jesus, eu quero passar por essa situação, porque o teu nome é poderoso sobre todas as coisas. Então eu posso te clamar: Jesus, tem misericórdia, Jesus, o barco está afundando. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e parou
o vento e o mar. Ah, irmãos, a minha amiga não entendia quem era Jesus quando ela tinha 24 anos. Ela sabia na cabeça, mas ela não sabia no coração. Eu consigo ensinar à tua cabeça, mas eu não consigo ensinar ao teu coração. Ao teu coração, só o Espírito Santo. Um dia Jesus ensinou uma coisa muito difícil para os discípulos. E aí os discípulos ficaram meio atordoados e falaram para ele: Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe, querido, se você tem crido pouco, ore ao Senhor. Se você tem confiado pouco que você está seguindo o Filho de Deus, ore ao Senhor e peça esclarecimento a Ele. Se você não tem percebido o Espírito Santo falando ao teu coração: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos, ore ao Senhor. Se você não tem conseguido orar por aquela situação muito difícil que você tem passado, peça ao Senhor: Senhor, me dá fé para que eu possa orar, porque a oração, irmãos, ela nos move a Deus. Ela nem sempre move Deus, mas ela sempre nos move a Deus. Senhor, o barco está afundando, o barco está afundando. Você crê? Você crê? Você segue Jesus? Você crê que Jesus está vivo? Você crê que Jesus um dia vai voltar e que isso mexe profundamente com a tua alma? Você crê? Se você crê, você está no barco de Jesus. E Jesus está no teu barco. E ainda que a tempestade chegue, Jesus vai continuar sendo o Senhor da vida e vai dirigir a vida segundo a sua vontade. Se você crê, ore ao Senhor. Se você não crê, ore ao Senhor. Ore ao Senhor e Ele vai ouvir o coração humilhado. Vamos orar?